7 motivos para você não tomar própolis no tratamento da doença renal crônica. O Dr. Roberto enlouqueceu de vez aqui no canal. Sério isso? Esse vídeo ele é muito necessário porque eu tenho algumas verdades para falar a respeito desse assunto. Fica até o final que eu vou conversar sobre isso hoje com vocês. Olá pessoal, Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Aqui eu trato da saúde renal com foco na prevenção. Aviso aqui para os haters de plantão, podem xingar, podem reclamar, mas antes de tudo façam justiça com o nosso canal, conheçam todos os vídeos, mas a gente precisa, como em tudo em ciência, fazer o contraditório. Tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem, tem lados positivos, lados negativos. Seria muito interessante o público saber algumas questões ligadas à própolis que seriam razões para você não utilizar. O primeiro motivo é que o nível de evidência científico do estudo do HC ele é um nível baixo. Eu não estou querendo dizer que o estudo é ruim, foi um estudo muito bem feito, duplo cego randomizado, controlado por placebo, porém é um estudo muito pequeno, com 32 pacientes. Apenas 16 deles utilizaram própolis durante um ano, é muito pouco. O resultado foi bastante empolgante, a redução da proteinúria foi importante, mas a gente precisa lembrar que foram apenas 16 pacientes. Só para vocês terem uma ideia, comparando com os estudos que demonstraram benefícios dos chamados inibidores SGLT2, que reduzem proteinúria, reduzem progressão de doença renal crônica, reduzem mais de 30% o risco de uma pessoa ir para a máquina de hemodiálise, a gente somando os estudos Canvas, Credence, DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY e tal, temos mais de 25 mil pacientes. É um nível de evidência científica extremamente alto e inquestionável quando comparado com um pequeno estudo de um único centro com 32 pacientes. E além de tudo, esse estudo do própolis ele foi feito numa época onde o uso desses inibidores SGLT2 ainda não era uma realidade na nefrologia. Então fica até a pergunta, qual teria sido o resultado nos dias de hoje? Será que faria alguma diferença? A segunda razão é uma continuação da primeira, é que própolis não faz parte das diretrizes para a doença renal crônica e ponto. Eu prescrevo, eu sou simpatizante da causa, mas não é obrigatório. O médico não tem obrigação de prescrever própolis porque a evidência científica ainda é muito baixa. Um paciente, por exemplo, ele não vai ganhar um processo porque o médico não prescreveu própolis para ele. Número 3, a falta de padronização do produto. Até hoje tem gente que entra aqui e fala que o própolis vermelho é melhor. Não, o senhor tem que falar do vermelho. Para a doença renal crônica, a evidência científica é o própolis verde brasileiro da região sudeste do Brasil e ponto final, naquela dosagem semelhante à utilizada no estudo do HC. Além disso, das cores tem apresentação, cápsula, comprimidos, gotas, se é alcoólica, se é sem álcool, farmácia de manipulação, o vizinho que tem o sítio que faz própolis, enfim. Tem muitas variações da natureza e isso tudo gera uma grande insegurança no momento que o médico decide prescrever e utilizar a dose certa, algo que realmente ainda é muito difícil. E o motivo de número 4 acaba sendo uma continuação do número 3, que aliás um colega se queixou disso para mim. Eu falei, colega, por que você não gosta do própolis? Ele falou o seguinte, por falta de suporte científico e informações das empresas. As empresas só querem vender o própolis, elas não estão nem aí para o estudo que foi feito em 2018, que os bioativos têm concentrações X, Y, Z. Eles querem embalar o produto, colocar na farmácia e vender a rodo sem se preocupar com essas questões. Algumas empresas levam isso mais a sério e dão um suporte científico, como é o caso da MN Própolis, que aliás a gente já conversou bastante, dão um suporte bacana, mas infelizmente tem empresas que não estão nem aí para essa demanda do médico, dos pacientes, enfim, o médico acaba prescrevendo o produto errado, como eu fiz aí por muito tempo, tem vídeo aqui no canal que eu reclamo dessas questões, quem acompanha sabe do que eu estou falando, então realmente é muito difícil você chegar a uma dose certa. A razão de número 5 é o custo do produto. E é engraçado que muitos médicos entram aqui no YouTube, fazem vídeos, o própolis é um produto natural, que se não faz bem também não faz mal, não tem efeitos colaterais, qualquer pessoa pode tomar e é muito barato, né?
É muito barato quando você compra um produto de baixa qualidade numa drogaria de rede, aquelas gotinhas ali com baixas concentrações de bioativos. Só que quando a gente vai falar de produtos com altas concentrações, a gente está falando de tratamentos que custam pelo menos R$ 150 por mês. Então não é um produto barato num país que tem dificuldades econômicas, com uma população carente. Eu não me sinto confortável em colocar como prioridade própolis R$ 150 por mês e aquela pessoa de repente deixar de utilizar um losartan, um candesartan, uma dapagliflozina, que são medicamentos que realmente funcionam e reduzem o risco da pessoa perder a função dos rins. E isso vai nos trazer para o motivo de número 6, que é mudar o foco e prejudicar a adesão ao tratamento do paciente renal crônico. Por quê? Por uma questão também que eu conversei muito com esse colega, que também não é adepto do própolis, que é a questão da polifarmácia. Polifarmácia é você tomar 4, 5, 6, 7 medicamentos todos os dias, várias cápsulas e comprimidos. O paciente renal crônico é um paciente que geralmente tem polifarmácia, ele toma remédio para pressão, outro remédio para pressão, para o diabetes, outro para o diabetes, vitamina D, outra vitamina, diurético, enfim, toma muitas cápsulas por dia, e aí de repente você colocar mais 3, 4, 5 cápsulas de própolis, ele pode, isso aliás não é que pode, isso está documentado na literatura que o paciente ele diminui a adesão. Quanto maior a polifarmácia, menos aderente o paciente é ao tratamento. Quer dizer, mais ele vai esquecer, deixar de tomar e atrasar os medicamentos. E aí a mudança do foco qual é? Ele, por acreditar que o própolis é a parte mais importante do seu tratamento, ele vai acabar dando prioridade para o própolis e vai deixar de tomar medicamentos que vão mudar o desfecho da evolução da doença renal. E finalmente, número 7, criar falsas expectativas nos pacientes. Se você é um paciente que entrou há pouco tempo em hemodiálise ou está numa fase final da doença renal, o médico já indicou a hemodiálise, está sinalizando que isso vai acontecer e você tem insegurança, dúvidas, qualquer coisa assim, peça uma segunda opinião para um outro médico, faça uma avaliação clínica global, uma boa entrevista, numa boa consulta. Esse médico vai ver todo o seu histórico de saúde, vai ver seus exames, vai fazer uma análise bem aprofundada para realmente entender como que está a sua doença renal, em que momento ela surgiu, como que ela evoluiu e se há realmente alguma chance de reversão, de estabilizar o problema, se o diagnóstico realmente é aquele mesmo. Mas não adianta você simplesmente comprar própolis e sair tomando por conta própria, achando que isso vai tirar da hemodiálise, que vai fazer algum tipo de milagre, como se fosse uma aposta. Ah, eu vou tomar para ver o que acontece, para ver se vai dar certo. Infelizmente, a coisa não funciona assim. Você corre o risco de gastar muito dinheiro e se frustrar sem conseguir o seu objetivo. Então, sempre na dúvida, consulte um bom nefrologista para fazer um bom diagnóstico. E você aí, teria algum motivo para não tomar própolis? Deixa aqui nos comentários para a gente responder. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do like e inscrição no canal. Mas se você não gostou, não tem problema. Você agora mesmo pode assistir essa playlist aqui do lado, onde eu falo apenas do lado positivo do própolis. E aí sim você vai dar o like e fazer inscrição no canal, clicando nessa bolinha aqui de baixo. Volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.